eu quero colocar para vocês assim, só um exemplo muito alto nível do que seria uma arquitetura de referência nesse cenário. Então, vejam, a gente tem um cenário onde eu tenho empregados, parceiros, usuários que têm perfis de acesso, eu tenho dispositivos que são confiáveis, estão em conformidade ou não, locais físicos de acesso, geolocalização, validação de acesso por IPs não autorizados, e também as aplicações. Zero Trust é um princípio que deve ser aplicado não só para usuários pessoas, mas para usuários de aplicação, para usuários de dispositivo. Isso tem que ser aplicado, inclusive, quando a gente está falando de ambientes de nuvem pública. Aliás, a nuvem pública proporciona a adoção de uma estratégia de Zero Trust de forma muito mais ágil. Então, uma vez que eu tenho todas as telemetrias, como a gente falou, isso passa por um motor de risco. Isso mesmo. O Azure AD, ele é um motor de risco, que avalia muitos sinais de ataques que a própria Microsoft recebe, utiliza um modelo de machine learning para avaliar os comportamentos de acesso desses usuários e toma decisão em tempo real sobre o risco. E vejam que é o risco da sessão. Toda vez que o usuário acessa um dado, eu valido a segurança do dispositivo, do usuário, que dado ele está acessando, qual é a política efetiva, quais são as políticas que têm que ser aplicadas, e isso permite um controle de acesso, permitindo ou não, limitando, obrigatoriamente solicitando MFA, forçando reset de senha, bloqueando a autenticação legada, e vejam que não só em ambientes de nuvem, mas ambientes multinuvem, e não só nuvem Microsoft. Aqui a gente está falando, inclusive, de outros provedores de serviços de SaaS e outros provedores de nuvem que podem usar essa mesma tecnologia. Então, eu tinha um amigo, que foi um mentor há muito tempo, ele falava assim, se vocês esqueceram tudo que eu disse, agora é hora de acordar. Lembre-se, aqui a identidade tem um papel fundamental. A identidade tem um papel importante no que a gente chama de painel de controle, control plane, né? Porque agora as APIs estão expostas à internet, porque assim precisa ser, porque os usuários estão na internet. Porque os seus dispositivos de IoT vão mandar dados para a internet, porque você vai processar essas informações na nuvem usando machine learning. Então, é importante implementar essa estratégia, mas sempre com foco em proteger o dado, onde quer que ele esteja. E veja que essa regra ela pode ser aplicada em ambiente tradicional, on-premise, em ambiente de nuvem Microsoft e não Microsoft. Então, eu posso usar a mesma inteligência de controle, a mesma inteligência de classificação, a mesma inteligência de proteção, de acesso a ambientes distintos. E só para vocês terem uma ideia, que o objetivo aqui não é a gente falar, mas mostrar funcionando, e os meninos vão mostrar várias coisas para a gente. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Um exemplo do que normalmente a gente vê como um roteiro, uma estratégia de Zero Trust passo a passo. E vocês vão ver que tem dois grandes objetivos, né? Proteger a informação onde quer que ela esteja, que é o passo 5, e melhorar a experiência do usuário. Então, Zero Trust é uma estratégia que tem como objetivo, inclusive, melhorar a experiência realmente do usuário. Eu tenho um caso de um cliente recente, que o CIO nos ligou, o cara não aguenta mais colocar o MFA. Toda hora que eu entro, pede o MFA. Precisa. Você pode usar o MFA de forma mais eficiente, inteligente. Se você está usando a mesma máquina, mesmo DNA de máquina, sua máquina está íntegra, do mesmo endereço IP, da mesma região, por que talvez eu vou pedir o MFA? O risco é baixo. Você está tentando acessar uma informação que não é confidencial. Por que eu tenho que pedir toda hora? Posso usar de forma muito mais eficiente, melhorar a experiência do usuário, né? Posso usar o Windows Hello, reconhecimento facial, eu comentei com vocês de usar computador pessoal e profissional. Hoje, aqui na Microsoft, se vocês me perguntarem minha senha, eu não sei. Não lembro. Tá? Porque eu, lá atrás, quando entrei, cadastrei a senha, Windows Hello, reconhecimento facial, eu abro meu computador, ou reconhecimento facial ou PIN, e experiência muito melhor. Então, essas etapas, elas consideram a adoção de umas capabilities, né, de alguns serviços. Novamente, eu não vou usar, não vou passar por todos eles aqui, mas vocês vão ver, por exemplo, que no passo 1, né, que é garantir uma autenticação forte, é justamente o uso de MFA, de um controle de acesso privilegiado, do próprio Azure AD, proteção de senhas com listas globais, listas personalizadas, proteção contra ataque de password spray. A gente tem visto um aumento considerável de ataque de password spray. Para quem nunca ouviu falar, né, eu costumo dizer que é o ataque de força bruta ao revés, como dizem os espanhóis.
porque você vai testar a mesma senha para muitos usuários. E normalmente a gente está olhando, né, várias senhas para o mesmo usuário, como um ataque de força bruta, aqui ao revés. Isso tem acontecido muito, muita frequência. O passo 2 é a própria gestão do dispositivo. O passo 3, criação de regras de acesso condicional. Integração com proteção de ameaças, por quê? Porque eu passo a ter capacidade de ver se o dispositivo está rodando um processo não autorizado, se ele está rodando um software não autorizado, se ele está rodando, acessando algum site não autorizado, ou conectando com IP não autorizado. E eu tenho muito mais telemetria e capacidade de tomar decisões. E a gente está falando de Office 365, Defender for 365, todas as capacidades de Defender for Identity, Endpoint. E olha só como isso está conectado com a proteção de dados. Porque você vai usar o DLP e o próprio AIP para fazer classificação de informação, definir os labels, definir o nível de proteção e definir as regras de forma inteligente, de forma a facilitar a vida do usuário, proteger o dado onde quer que ele esteja, e inclusive, muitas vezes, os clientes me perguntam assim, a Microsoft tem solução de DLP? Temos, mas que problema você quer resolver? Porque até mesmo quando você tem um DLP, você vai ter que compartilhar dados com terceiros, certo? Pergunta para a sua área de marketing se ele não tem que compartilhar frente a todos os princípios da LGPD, né, de consentimento e uso para o negócio, etc. Mas ele vai ter que compartilhar para executar alguns processos de negócio. E o seu DLP só vai dizer se pode ou se não pode. E se tem que mandar, você vai ter que ter uma regra no DLP permitindo o envio. A pergunta é, como que você protege essa informação quando ela está fora da sua rede? Quando não está mais no seu perímetro? E aí que essa estratégia de Zero Trust traz para a gente os benefícios de identidade, dispositivo e criação de proteção de dados. Bom, e para fechar, se a gente for pensar nos benefícios, sem dúvida, aumento de segurança e produtividade. Sempre com foco na proteção dos dados e melhorar a experiência do usuário. Aqui na Microsoft a gente usa uma expressão que é Zero Trust te ajuda a criar uma estratégia mais empática. A gente precisa, nós de segurança, eu costumo dizer, viu gente? Estou na área de segurança há alguns anos já. A gente toma chopp, a gente é legal, somos seres humanos, somos pessoas, né? Mas a gente também pode ser mais empático, a gente também tem que pensar na experiência do usuário. E adotar uma estratégia de Zero Trust nos permite proteger os dados, onde quer que eles estejam, de forma muito mais empática.